Muita gente aproveita essa época de fim de ano para voltar ao mercado de trabalho através de vagas temporárias. Mas é preciso muito cuidado para essa oportunidade não virar uma roubada, hein? A repórter Juliana de Paula está com um especialista lá na nossa redação em Campinas e tira as principais dúvidas sobre esse assunto. Oi, Ju, tudo bem por aí? Bom dia para vocês. Oi, Ivan, bom dia a todos acompanhando o BTV da gente. Que assunto, né? Muita gente ficou o ano inteiro sem uma oportunidade de emprego, agora chega então essa época onde pode surgir então essa vaga aí de emprego temporário. Mas quais são os direitos que as pessoas têm? Para isso que a gente convidou o doutor Orestes Reboal, ele é advogado, especialista em direito trabalhista e também é professor e vai tirar as dúvidas da gente aqui nesta manhã. Bom dia, doutor, bem-vindo. Obrigado, Juliana. Antes, doutor, vou liberar aqui para o pessoal o nosso WhatsApp para que, se você também tem alguma dúvida, manda uma mensagem para a gente, uma pergunta que a gente também tenta responder aqui ao vivo para você, tá? Anota aí. É o 98819-8000, tá na sua tela. Manda mensagem que a gente responde aqui ao vivaço. Doutor, vamos começar falando sobre a diferença entre o trabalho temporário e o contrato de trabalho por prazo determinado. Há uma diferença entre esses dois tipos de trabalho? Juliana, tem uma pequena diferença, porque o contrato de trabalho por prazo determinado é aquele previsto pela CLT. O trabalho temporário também é um contrato por prazo determinado. Você tem um período para começar e um período para acabar. Só que a diferença entre os dois é que o clássico contrato de trabalho por prazo determinado é celebrado entre a empresa diretamente com o empregado. Então, ela vai no mercado de trabalho, ela seleciona um empregado e contrata diretamente esse empregado para prestar serviço durante um período. A CLT, ela prevê algumas hipóteses para a contratação. Serviço transitório, atividade empresarial transitória e o mais comum, que é contrato de experiência. Então, esse é um contrato direto entre empresa e empregado. O contrato de trabalho temporário, ele já tem uma intermediação. Então, a empresa, ela não vai direto no empregado, ela vai até uma outra empresa, conhecida como agência ou prestadora de serviço. E essa empresa que vai contratar um empregado para fornecer para a tomadora, que a gente chama, para quem precisa do trabalho. Então, o trabalho temporário, ele, na verdade, é uma espécie de terceirização. É uma das formas de terceirização, permitida pela legislação desde a década de 70. E essa diferença entre o trabalho temporário e esse trabalho por prazo determinado também implica nos direitos desse trabalhador? Ou acaba sendo meio que a mesma forma, o mesmo direito que ele tem? Os direitos básicos, eles permanecem. Então, quem contrata diretamente o empregado vai ter que pagar 13º, férias, FGTS, recolhimento e os direitos inerentes à categoria. O trabalho temporário, ele permanece com os mesmos direitos. Inclusive, a lei do trabalho temporário, a 6.019, ela tem um artigo 12. Nesse artigo 12 fala que o valor do salário do temporário não pode ser menor daquele que habitualmente é pago para os demais empregados da empresa. Isso eu ia lhe perguntar. Então existe uma lei que garante a gente chama isso de isonomia salarial. Então, ele vai ter direito pelo menos a essa remuneração básica, além da jornada de trabalho, direito às horas extras, eventuais adicionais que tiverem. Naquele período em que o temporário estiver trabalhando, ele tem, então, direito a tudo que aquele funcionário que já está há anos na empresa tem. É basicamente são os mesmos direitos. O que você pode ter é uma diferenciação com relação à categoria profissional, enquadramento sindical e aí alguns benefícios ou outros. E quando que é permitido, doutor, contratar esses temporários? Existe um período do ano ou uma situação em que a gente pode contratar ou não? O ano inteiro, em qualquer situação? A lei do trabalho temporário, 6.019, ela é expressa. A gente tem duas situações que podem contratar um trabalhador temporário. Você pode contratar para substituição temporária de mão de obra. Então, uma situação. Você tem um trabalhador efetivo e ele vai sair de férias ou uma trabalhadora vai sair em licença maternidade, vai sair num auxílio-doença. Nesse período que você vai ficar sem o seu empregado direto, você pode ir numa agência e contratar essa substituição temporária. Então, a primeira hipótese é para substituir um trabalhador já efetivo seu. Certo. Segunda hipótese é uma redação nova que tivemos de uma legislação de março, que é para uma demanda complementar. Então, quando cresce um pouco o serviço da empresa, existe uma demanda que não é a usual.
Então, a empresa celebrou um contrato, vai precisar aumentar a produção para cumprir aquele contrato. Ou, como é o mais comum, em algumas épocas específicas do ano. Como, Agora, por exemplo, Natal. Natal, uma Páscoa. Páscoa. Onde é mais forte para o comércio, por exemplo? Onde é mais forte para o comércio ou para a indústria, por exemplo. As empresas de chocolate, elas não fazem ovos de Páscoa o ano inteiro. Sim. Elas só fazem durante um período. Elas começam a produção próximo agora, dezembro, janeiro. Já começa a produção de ovos de Páscoa para ir março, abril, quando chega a Páscoa, já está no mercado isso daí. Então, é uma demanda temporária, né, que a gente chama. Essa demanda complementar, ela autoriza a contratação de um trabalhador temporário. E aí a gente falava também em relação às principais hipóteses, né? Onde que esse trabalhador temporário ele pode se encaixar ou mais comumente é encaixado aí no comércio, enfim, na indústria? Você tem épocas festivas, datas festivas como Natal, Páscoa, eventualmente um Dia das Mães, época de Dia dos Namorados, Dia das Crianças, onde você tem segmentos que têm uma demanda aumentada. Então, você vai precisar de alguns trabalhadores extras. É muito comum, por exemplo, em shopping. A gente está vivendo uma época agora de Natal, então vai começar, o pessoal já começou a falar em festividades natalinas, e os shoppings aumentam as vendas. Você aumenta o fluxo de pessoas, você aumenta a possibilidade de conseguir negócios. Então, aí os empregadores veem essa demanda e precisam de outros empregados. Eles podem optar por contratar diretamente, e aí a gente estaria falando de um contrato por prazo determinado da CLT, ou através da agência. Certo. A gente recebeu uma mensagem aqui da Natasha Amoras, ela é de Sumaré. Ela fala que está na expectativa de um trabalho temporário exatamente no shopping, ali da cidade, da região. E ela quer saber a questão do prazo. Quando a gente fala em prazo do trabalhador temporário, tem um prazo específico? Só pode até aqui? Ou isso pode ser prorrogado? Como que funciona? Também é uma redação nova, uma legislação que surgiu em março desse ano e ampliou. Antigamente, nós tínhamos o prazo de 120 dias. Hoje, temos um prazo ampliado de 180 dias, podendo ser prorrogado por mais 90 dias. Então, existe um prazo pré-determinado para o trabalhador temporário. Esses prazos são temporários. E naquela diferença que o senhor deu, que você deu do contrato por tempo determinado, é o mesmo prazo ou isso muda também? O contrato por prazo determinado, ele tem 3 situações, que é serviço transitório, atividade empresarial transitória ou contrato de experiência. Nas 2 primeiras hipóteses, serviço transitório e atividade empresarial transitória, que é quando se enquadraria mais próximo à demanda complementar. Poderia ser de até 2 anos. E aí, contrato de experiência, que são 90 dias. O temporário já não. Eu posso celebrar por 180 dias e aí prorrogar por mais 90. E a gente está falando da questão muito da empresa, da agência. Qual que é a responsabilidade, no caso do temporário, que tem o trabalhador, tem quem emprega e tem a agência entre os dois? Isso. Qual que é a minha responsabilidade enquanto empresa? Eu tenho essa responsabilidade, já que eu tenho uma agência fazendo tudo por mim? Então, esse é um ponto muito delicado, que as empresas que acabam contratando trabalhadores temporários, elas encaram isso como isenta de responsabilidade. Eu contratei através da agência, a agência resolva, ela que se vire. Mas existe uma necessidade muito grande dessas empresas que vão solicitar o trabalhador temporário, elas perceberem que ela pode ter responsabilidade. Né? Se a agência, se a empresa que nós chamamos prestadora de serviço, não pagar verbas trabalhistas, a tomadora dos serviços, que é quem precisa do trabalhador, vai responder de forma subsidiária, podendo ter, eventualmente, responsabilidade solidária também. Certo. Então, eu vejo aqui, Juliana, uma necessidade das empresas de adotarem condutas para contratar esse trabalhador. Como, por exemplo, pesquisar quem é a agência de trabalho temporário, quem que é essa empresa prestadora, se ela está regular no Ministério do Trabalho, que ela precisa ter inscrição lá, se ela tem reclamação na Justiça do Trabalho, como que está sendo questionado na Justiça. Então, são cautelas que essa empresa deve tomar. Além, é claro, do fornecimento de todos os documentos relacionados à prestação de serviço. Doutor, com a reforma recentemente aprovada, muda muita coisa para o trabalhador temporário? Para o trabalhador temporário em si, não mudou muita coisa. A reforma que foi aprovada esse ano, na verdade, esse ano nós já tivemos 2 alterações na lei do temporário. Uma primeira alteração em maio,
em março, 13.429, que incluiu a possibilidade de terceirização. E depois, em julho, que veio a reforma trabalhista, ampliando algumas hipóteses, na verdade, não com relação ao trabalho temporário, mas com relação à terceirização em si. Doutor, tem uma pergunta da Jussara aqui de Campinas, que ela diz o seguinte, a gente tem um pouquinho de tempo, mas eu gostaria muito que o senhor respondesse essa daqui. Ela fala o seguinte, em relação ao contrato de trabalho temporário, é possível o trabalhador receber rescisão caso haja quebra pelo patrão? Veja, o contrato de trabalho temporário ele nasce para ser cumprido por um prazo, né? Em havendo uma rescisão antecipada, existe a possibilidade de se prever indenização complementar por conta dessa rescisão antes do prazo. Existe um questionamento na jurisprudência, ou seja, os juízes eles acabam às vezes decidindo de forma diversa, mas existe sim a possibilidade de recebimento de indenização por rescisão antes do término do prazo. E é claro, há essa possibilidade também dessa pessoa ser contratada, isso virar algo real na vida dela. Sem problema nenhum. Na verdade, o intuito até é esse, ter uma possibilidade de efetivação do trabalhador. Então, ele vai prestar serviço como trabalho temporário, ele vai estar subordinado a essa empresa tomadora dos serviços, né, quem precisa do trabalho dele, e a ideia é que, se eventualmente permanece a demanda, então essa demanda complementar ela se estabiliza, vira uma demanda rotineira, esse trabalhador seja incorporado. Inclusive, na lei do temporário, existe vedação expressa a cláusulas que proíbam essa contratação posterior. Então, a ideia é sempre que o empregado continue trabalhando. Tá certo, doutor. Okay? Muito obrigada, doutor Orestes Rebois, advogado, especialista em direito trabalhista e professor, tirando nossas dúvidas aqui em relação aos contratados, aos temporários que enchem aí o comércio, especialmente nessa época do ano. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço. Sempre. Um prazer. Obrigado. Vanessa, volto com você aí no estúdio. Obrigada, Ju. Obrigada, doutor Orestes, também pela entrevista. Uma boa tarde para vocês, tá?